Olá, vamos hoje falar dos tipos de direitos, conceituando brevemente cada um desses tipos de direitos que listamos aqui. Por exemplo, os direitos humanos, que são direitos devidos a toda pessoa humana, também os direitos do respeito à dignidade humana, e direitos que estão dentro da esfera da relação do cidadão com o Estado, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos coletivos e os direitos difusos. Os direitos humanos são os direitos da relação da pessoa humana com o Estado e a sociedade. Eles independem da relação de cidadania, isso é, do pertencimento, de um reconhecimento da presença e da autonomia da pessoa dentro do Estado, porque eles são direitos que preservam a dignidade humana. Um exemplo que nós temos hoje são esses refugiados, regiões que estão em guerra. As pessoas deixam sua casa, deixam sua nação, seu estado e vão andar, buscar outros países, buscar outro lugar para morar. Quando elas chegam lá, mesmo quando elas estão em trânsito, elas podem não ter vínculo com o estado onde elas estão, mas continuam a ter a condição humana. Portanto, temos que preservar essa dignidade humana. Hoje, esses direitos estão enunciados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos ler e comentar essa declaração posteriormente, em outra aula, que foi promulgada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948. Essa data é importante porque essa declaração surge numa tentativa de corrigir, prevenir as atrocidades acontecidas durante a Segunda Guerra Mundial, terminada em 1945, atrocidades cometidas pelos dois lados da guerra. Vamos lembrar que se os nazistas, os países do eixo, tiveram campos de concentração, genocídio, extermínio em massa de populações por motivos de raça, por exemplo, também os aliados explodiram 2 bombas atômicas sobre cidades de população que não estava exatamente em guerra. Quem estava em guerra era o Estado, no caso o Império Japonês. Então, realmente foram situações graves. Os estudiosos do direito, os alunos de direito, aqui nós estamos falando principalmente para o ensino médio, vão se lembrar que os ancestrais desses direitos humanos são quem? Os direitos naturais, aqueles direitos, o direito natural, aquelas prerrogativas vindas da própria natureza, anteriores à instituição do Estado, alguns anteriores até à própria formação da sociedade, os direitos que vinham do estado de natureza da pessoa humana. Mas, como se entrou aí numa discussão filosófica, e nós tínhamos um problema premente, que era o desrespeito à pessoa humana, hoje os direitos humanos são fruto de uma convenção, de um consenso entre nações. Aqui uma imagem da Assembleia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 1948, que aprovou a Declaração Universal de Direitos Humanos. Os direitos civis diz respeito à palavra de origem latina, diz respeito àquele que mora na cidade, civil, o que está na cidade. Então, são os direitos do cidadão perante o Estado. A gente fala assim, hoje tem uma crítica, todo mundo só tem direito, ninguém tem dever. É que a relação entre o Estado e o cidadão é uma relação assimétrica. Quando você institui o Estado é uma instituição política. O que significa isso? Uma instituição de poder. Se você tem dificuldade em entender o que é política, pensa assim: política é sinônimo de poder. Como se chega ao poder, como se exerce ao poder, como praticamos as relações de poder na sociedade. Então, quando a gente institui o Estado, se uma sociedade institui o Estado por algum caminho, esse Estado, a primeira característica dele é poder. E poder a gente só tem com força, algum tipo de força, e pode ser até a força física. Alguns vão deslembrar o poder de polícia do Estado, o poder do Estado de ter forças armadas. O Estado
sem esse poder físico, né, talvez tenha dificuldade de defender a soberania do seu povo. Então, o Estado é um sinônimo de poder e força. E o cidadão, então, está fragilizado, né, é uma relação assimétrica, ele é mais fraco do que o Estado. Isso é um pressuposto dessa relação cidadão-Estado. Então, é evidente que o cidadão tem um dever violento, né, o de se submeter ao Estado. Por isso que a forma de direito do Estado é o Estado democrático. Né? Os outros seriam todos estados de fato, mas alguns autores do direito entendem que pode ter Estado de direito sem democracia, né, em alguma outra circunstância. Né? Mas outros dizem não, né? O Estado de direito é o Estado democrático de direito. De qualquer forma, o que são os direitos civis, os direitos do cidadão ante o Estado? Eles têm uma longa história que vem no mundo contemporâneo, tem como um marco muito importante a Revolução Francesa de 1789, em que uma grande revolução política, entre outras coisas, né, essa revolução produziu uma Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E com isso estabeleceu o que seria o respeito à individualidade da pessoa humana e também como se regularia diante dessa individualidade as relações entre cidadão e Estado. O foco dos direitos civis são as liberdades individuais, então, né? Alguns dizem direitos individuais homogêneos, isso é, eles são os mesmos e iguais para cada indivíduo. Então, são as liberdades individuais. Na história, a gente também chama esses direitos de direitos liberais ou direitos burgueses, porque eles se referem a valores que eram importantes para a burguesia, aquela classe econômica que vinha se desenvolvendo, evoluindo dentro da Europa. Vamos dar uma olhada nessas liberdades individuais? O direito de posse de si mesmo. Né? Pode parecer bobagem, mas se você pensar que uma sociedade pode admitir escravidão, e o Brasil teve aí, né, uns 300 anos, 400 anos de escravidão, então é importante lembrar que você tem direito da posse de si mesmo. O direito de ir e vir, que é o direito de locomoção. O direito de posse sobre seus bens. O direito à integridade física e segurança, né? Que é aqui um aliado do direito da posse de si mesmo. O direito de não ser discriminado por qualquer característica pessoal, como, por exemplo, sexo, etnia, mas poderíamos pensar aqui, né, faixa etária e assim por diante. Ok? Poderia também acrescentar, hoje a gente tem, né, se preocupa em separar o sexo, a morfologia, a forma biológica da expressão cultural, que é o gênero. Então, sexo, gênero, etnia, faixa etária, orientação sexual, formação intelectual, formação acadêmica, né? E assim por diante. Classe social, todas as formas de discriminação. Aqui uma imagem com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França de 1789. Direitos políticos. Os direitos políticos, já falamos, política, poder. Na verdade, seriam direitos civis também. Né? Os direitos civis que tratam do exercício do poder seriam os direitos políticos. Direitos da democracia. Os direitos de participação no poder e na gestão do Estado. Ok? Então, como é que nós podemos participar do poder? Que direitos nós temos de participar do poder? Né? E que direitos nós temos, já que foi instituído o Estado, que direitos nós temos na gestão, na administração desse Estado? Então, cada cidadão deve ter algum tipo de direito aí. O primeiro deles é o de associação. O Estado não pode ser a única instituição. Principalmente, duas associações vão aparecer aí. A primeira delas, os partidos, que exprimem opiniões, reivindicações articuladas dentro da instituição política do Estado e do exercício do poder. E, no capitalismo, como vai ter muita importância
né, as classes, né, classe trabalhadora, de certa forma também a gente pode estender o conceito e falar classe empresarial. Então nós vamos ter os sindicatos, né, os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos patronais, que vão representar esse tipo de interesse, que vão ser, ao longo do século XIX, XX, mesmo XXI, a fonte do maior número de conflitos dentro da sociedade. Também são direitos políticos os direitos que garantem a existência do Estado de Direito Democrático. E aqui aquilo que eu falei, para alguns isso aqui é um pleonasmo, né? Estado de Direito, só o democrático. Mas para não ter confusão, eu gosto de dizer Estado de Direito Democrático. Quem são? O direito de voto, o voto secreto, sigiloso, individual, as eleições livres, a liberdade de expressão, principalmente do pensamento político, mas também, como a religião foi fonte, e ainda é, né, de muito conflito social, a gente enfatiza liberdade de opinião, de pensamento político, de pensamento religioso, e claro, para quem não tem religião, também é uma forma de pensamento, o que? O ateísmo. Tá certo. Quem é modelo dos direitos políticos na contemporaneidade? A Revolução Francesa de 1789, a Constituição Americana Estadunidense de 1787, entre outros, né? Que a história é longa. Aqui, né, como uma ilustração, o manuscrito da Constituição dos Estados Unidos, começando ali com a expressão em inglês, nós, o povo, né? Quer dizer, quem é o soberano que proclama essa carta? Não é o rei, não é o imperador, né? Não é uma autoridade religiosa, é o povo, né? Muito interessante esse cuidado do legislador, até de colocar em letra bem grande, né? Veja aqui que é o povo. A gente poderia dizer que com os direitos civis e direitos políticos, o mínimo da sociedade, o mínimo do Estado, está estabelecido. Mas acontece que existem alguns direitos, e aqui já começa um pouco de polêmica também, que se a gente não tiver esses direitos, não adianta eu enunciar os direitos civis e políticos, porque eu não vou ter acesso a eles. Como eu vou defender o direito à propriedade, no caso, por exemplo, propriedade privada, se eu não tenho como acumular capital para adquirir essa propriedade? Se eu não tenho acesso, por exemplo, ao trabalho. Então, eu preciso de alguns direitos também destinados a todos. Até aqui, o sujeito sempre é a sociedade inteira. Direitos civis, todo mundo. Direitos políticos, todo mundo. Direitos sociais, todo mundo. Se você for na história, você vai ver que não foi bem assim, né? Pega lá o direito de voto para as mulheres. É coisa do século XX, né? Então você pensa que a Revolução Francesa é no século XVIII e que a gente vai chegar no voto feminino no finzinho do XIX, começo do XX, né, de pensar essa questão da universalidade dos direitos civis e políticos. Mas vamos olhar com um olhar contemporâneo e dizer que direitos civis, direitos políticos são para todos. E também os direitos sociais são para todos. Porque todo mundo tem que ter acesso ao direito civil e político. Que, na verdade, dizem respeito ao atendimento de necessidades humanas básicas para o exercício da cidadania. Que adianta eu ter a posse de meu corpo se eu não tenho como tratar dele? Que adianta eu ter liberdade de expressão se eu não sei ler e escrever? Que adianta eu ter direito à propriedade se eu não posso ter uma habitação? Que adianta eu ter direito à propriedade se eu não posso adquirir essa propriedade como fruto do meu trabalho? Como um modelo contemporâneo desses direitos sociais, a gente tem a Constituição Alemã, promulgada na cidade de Weimar, em 1919. Claro que a história dos direitos sociais é anterior a isso, estou marcando só um marco histórico, né? Aí assinalando um marco histórico, né, na história das constituições dos países, na história das leis, onde que esses direitos apareceram de uma forma mais clara. E aí a capinha da Constituição Alemã de 1919. Aí nós vamos para os direitos coletivos.
Mas, professor, mas social e coletivo não é a mesma coisa? Agora não. Lembra que direito social também é direito para todos. Os coletivos são direitos específicos, destinados a uma certa coletividade no interior da sociedade. Não são exatamente, então, direitos universais, ou alguns diriam, né, homogêneos, né, que se distribuem por cada indivíduo, né, entre cada um dos indivíduos da sociedade. Mas eles atendem a demandas sociais de grupos específicos. Então é interessante porque o direito coletivo é exatamente o exemplo, né? Todos os direitos emergem de conflitos históricos, de conflitos sociais, mas os coletivos são um caso mais agudo disso. Por exemplo, direito da mulher. Você não ia ficar discutindo direito da mulher se houvesse uma igualdade universal, né? A mulher não fosse, por exemplo, objeto ou transformada em objeto pela violência. Se a condição de sujeito social da mulher fosse respeitada sempre, precisaria ter direito da mulher. Mas mesmo assim, coisas, né, situações naturais, como por exemplo os direitos da gestante no mundo do trabalho, né, e da mãe, né, no mundo do trabalho, são específicos, características específicas da mulher. É interessante porque esses direitos, né, agora que você luta cada vez por mais igualdade, fala, pô, mas a licença de paternidade devia ter o mesmo tamanho, né? Porque o pai tem tanta responsabilidade quanto a mãe para cuidar do filho, né? Então você vê que alguns direitos, na medida que você vai se afastando do direito natural, né, alguns direitos vão realmente tendendo a ficar cada vez mais iguais. Um caso muito específico é o da criança, porque a criança ela é afetada na sua responsabilidade ética, né? Vamos lembrar que o sujeito ético ele é dotado de consciência composta por vontade livre, liberdade, responsabilidade, discursividade, né? E a criança não tem o pleno uso disso. Não que a criança não seja inteligente, não seja criativa, mas ela tem uma compreensão mítica, lúdica, né, do mundo que a impede, e talvez até a impede felizmente, né, de compartilhar o discurso do adulto. Então ela tem que ter uma proteção especial. Mesma coisa a situação do adolescente, mesma coisa a situação do idoso, que aí no idoso não é a questão da consciência, mas às vezes é a condição física, né, que exige uma atenção de toda a sociedade. Então cada um desses grupos tem direitos específicos e também com relação à história, né, o desenvolvimento do que um dia se chamou raça, outros mantêm, né, o conceito de raça, não mais como uma categoria biológica, mas como uma categoria social, ou etnia, né? Que realmente, né, uma determinada etnia, como é no caso do Brasil, as etnias indígenas, né, a hora que Portugal invade o Brasil, né, invade Pindorama, né, que é a terra das palmeiras, né, o que está acontecendo? Bom, eles tinham direito sobre essa terra, né, eles estavam aqui. Nós, na verdade, criamos esse estado invadindo terra, né? O Brasil começa por uma invasão de terra. Então, essa luta continua. É bonito porque a Constituição de 88 vai tentar saldar, agora com L, né, essas dívidas históricas com povos, com etnias que nós, de alguma forma, atingimos como coletividade, como Estado, ao longo de nossa história. Notadamente os indígenas, porque nós invadimos a terra dele, notadamente os africanos, porque foram aprisionados e trazidos como mercadoria para trabalho, né, como animais de carga de trabalho, no trabalho escravo, e construíram a economia do país. Se o país um dia se tornou uma economia viável, foi em cima de um trabalho não remunerado em condição subhumana aos nossos olhos de hoje, claro, né? Não vamos fazer o anacronismo aqui de sair julgando, mas também não vamos fazer a hipocrisia de dizer que não houve violência. Temos que dar a justa medida possível para as duas coisas. Então, aí surgem direitos de reparação para essas etnias, né? Porque afinal de contas
foram coletividades objeto de violência. A Constituição vai apontar, né, direito das comunidades quilombolas, por exemplo. E aqui então nós temos o quarto estado, né, quadro famoso, camponeses, né, italianos marchando. E por que ele está aqui? Porque a primeira forma contemporânea de direito coletivo foi de uma coletividade chamada classe trabalhadora, né? Com os movimentos trabalhistas e também socialistas, né, derivados do trabalhismo, os movimentos operários surgidos dentro do capitalismo industrial europeu, que vão reivindicar direitos específicos dessa grande coletividade dos operários ou proletários dentro da indústria e que depois vai se estender para toda a classe trabalhadora. E os direitos difusos? Os direitos difusos são muito interessantes porque até aqui nós vimos, bom, se são os direitos civis, políticos, sociais, o sujeito está determinado, ele está em relação com o Estado. Se é o sujeito coletivo, é cada indivíduo dentro daquela coletividade que tem o direito. Cada criança assistida pelo Estatuto da Criança. Cada idoso assistido pelo Estatuto do Idoso. Cada indígena assistido pela legislação indígena. Assim por diante. Mas os direitos difusos, nós temos uma situação mais curiosa. Porque o que é difuso aí? O que está indeterminado? O sujeito do direito. Eu não sei exatamente quem é e muitas vezes nem posso saber exatamente o que é. Difuso quer dizer isso, né? Espalhado. Por aí. O direito está arremessado sobre todo o planeta, sobre toda a sociedade aí, né? Então não dá nem para dizer que o direito difuso não seja um tipo de direito global, né? Então alguns até falam, olha, o direito humano, ele é também um direito difuso. Vamos entender por quê? A única diferença é que o direito humano eu posso reclamar para mim o tempo inteiro, mas ele tem uma característica sim, que é a relação obrigação, dever, direito atingir a todos simultaneamente e podem ser exigidos a qualquer tempo. Do mesmo modo que eu posso exigir o meu direito sobre o ambiente, o meu vizinho também pode exigir esse direito sobre mim. Então eu estou reclamando de uma indústria que está aqui no bairro, poluindo todo mundo, e joguei meu lixo no terreno do vizinho, né? Então, se eu estou reclamando de poluição da empresa, o vizinho está reclamando da minha poluição, né? Então, eu sou tanto o receptor como quem tem a obrigação de dar esse direito para os demais, né? Então, o cidadão pode ter ao mesmo tempo o direito e o dever sobre um direito difuso. E aí é interessante, porque assim como eu devo ter meus direitos humanos respeitados, eu devo respeitar os direitos humanos dos outros. Mas o difuso pode ser mais indeterminado ainda, né? Por exemplo, o direito ambiental é também um direito das gerações futuras. A geração futura não tem como pedir esse direito para nós, né? Eles não nasceram ainda. Quem é esse sujeito? Não sei, né? Olha, eu vou me encarnar daqui 100 anos e eu estou vendo no futuro aqui que o rio Tietê, né, o rio que passa aqui na cidade, São Francisco, né, o Rio Negro, está tudo poluído, hein? Então eu quero entrar com uma petição aí com o juiz para antecipar para mim a tutela do Rio Limpo. Não dá, né? Nem em mesa, né, de centro espírita com uma boa psicografia, né, o juiz vai ter problema. Como que eu vou fazer para aceitar uma petição de um sujeito que vem do futuro, né? Complicado, a menos que a gente tivesse máquina do tempo para fazer isso. Não dá. Então, eu não sei quem é esse sujeito, mas eu tenho consciência no presente. Eu que estou aqui agora, estou vendo, né? Estou sujando o São Francisco, estou sujando o Solimões, estou sujando o Tietê, estou sujando o Paraná. Espera aí, isso vai dar problema para a geração futura. E eles têm, eu recebi esse rio num certo estado, talvez não tão limpo, mas mais limpo do que está hoje. Então eu tenho que defender o direito dessas pessoas do futuro terem ar puro, terem água, ter rio para nadar, pescar, né, viver economicamente desses rios. Então, exemplos são os direitos ambientais, os direitos do consumidor, né, também são direitos difusos, né. Comprei uma coxinha, comprei um pastelzinho, aí ele não estava bom, reclamo com quem fez vê que
fabricante do óleo colocou uma coisa que não devia no óleo, aí vai acionar o fabricante e vai um pedindo para o outro a segurança desse direito difuso. E para exemplificar isso, né, o caráter difuso é essa multidão caminhando, cada um com um rosto, cada um pensando na sua vida, nem sabe quem é o outro, mas todo mundo aí trocando, né, os direitos e deveres dos direitos difusos. Então essa era a nossa primeira apresentação, né? Espero que vocês tenham aproveitado e esclarecido um pouquinho, né, sobre esses tipos de direito. Obrigado.